Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-parto. Que é o período que compreende o nascimento do bebê até depois disso uns 45 a 60 dias, né? Depois do nascimento dele. Bom, no meu caso eu vou separar assim as questões físicas e as questões psicológicas do pós-parto. No físico, o bebê nasceu, a partir do momento que existe um sangramento, né? No meu caso, como foi um parto natural, teve o sangramento, naturalmente com o nascimento dele, e esse sangramento ele perdurou cerca de uns 20 dias, mais ou menos, e muda a questão do quê? Do fluxo, que o sangramento ele tem um fluxo maior no início, ele vai diminuindo esse fluxo com o passar do tempo. E nesse fluxo que a gente tem, você vai perceber também que existe uma diferença na questão da coloração do sangramento, né? Ele vai mudando de cor, vai ficando rosado até ele desaparecer. Questão física, como a gente tinha um corpo grande, né? Você estava carregando um peso grande, o peso do bebê, o peso do líquido amniótico. No caso, o Luan pesou 3.715, era um peso grande. A placenta, a minha placenta era enorme, como vocês viram no meu depoimento, né? Uma placenta muito grande. O líquido amniótico, então junta tudo isso, é um peso muito grande. Então quando sai tudo, isso sai tudo de uma vez, né? Então esse corpo ele tem que se adaptar a essa nova, a esse buraco que fica, né? Porque realmente fica uma sensação que tem um buraco. Sentir um pouco de tontura, né? Desestabilidade, assim, que você sente, parece que... Porque realmente você estava acostumado a carregar um peso, né? E do nada esse peso vai embora. Então você tem uma desestabilidade também, essa questão física, né? No caso do Aluande, eu levei 2 pontinhos, né? Eu tive uma laceraçãozinha, eu levei 2 pontinhos. Então, ficou aquele incômodo, né? Na hora de fazer xixi, uma ardênciazinha. Isso nos primeiros dias, depois passou. Gente, do parto natural, o que fica, do parto normal, que seja, o que fica depois é praticamente nada de dor, né? A questão física, assim. Então, é aquele incômodozinho, aquela ardênciazinha, foi só um pouquinho, não lembro direito quantos dias foram, mas foi nos primeiros dias. Depois, essa ardência passa, depois que cai os pontos e tudo, então não tem muita questão nesse sentido, né? Um pouquinho de insegurança para ir ao banheiro, né? A gente fica um pouco insegura com medo, né? Porque você levou um ponto, mas aí é só questão da insegurança mesmo, porque não teve nada demais. Eu senti o quê? Quando o Alan pegou o meu peito pela primeira vez para mamar, quando ele realmente começou a fazer a sucção para mamar, eu senti cólica, né? Então, toda vez que o bebê mama, logo nesse início, você sente cólica, que a cólica ela vai contraindo o seu útero, por isso que falam, né, que quem amamenta emagrece mais rápido, perde o peso mais rápido, volta ao corpo mais rápido, porque essa sucção ela ajuda a contração uterina, né? Então, de fato, você emagrece mais rápido também. A tontura, né, que eu já falei, um pouco de desestabilidade, um desconforto, uns barulhos estranhos que ficam na barriga. Pensa que os órgãos estão todos voltando no lugar, né? Então existe mexe, né? Mexe com tudo, né? É uma questão muito drástica, assim, que fica dentro da gente, né? Então acho que os órgãos vão tentando tomar o lugar, então tem um desconforto meio que na região abdominal, né? Mas acho que é normal. Questões psicológicas, vamos lá. Sensibilidade, uma sensibilidade assim sem tamanho. Eu chorava, olhava para ele, eu chorava. Chorava porque ele era lindo, chorava porque eu tinha medo, eu chorava por insegurança, eu chorava com medo de morrer. Então, assim, é um momento muito sensível, é muito estranho. Às vezes dá uma sensação de poder, de você não querer deixar ninguém pegar, ninguém olhar. Isso passa, gente, mas no início assim é muito forte essas coisas. Comigo foi desse jeito, né? Então era um choro excessivo. Uma coisa interessante é dificuldade para discernir você e o bebê. Eu tive essa dificuldade, gente, porque a gente passa 9 meses sabendo que tem alguém com você e esse alguém praticamente é você. Eu me lembro de uma experiência que assim, eu fui no servidor, né? Fui ao médico. E aí eu fui passar o Aluande, né? No caso, meu filho, e eu fui eu e minha mãe e ele.
E aí, chegando lá, eles perguntaram pra mim, você precisa de um comprovante para acompanhante? E aí eu falei assim, não, você precisa, mãe? Perguntei pra minha mãe se ela precisava. Eu falei, não, lógico, minha mãe não precisa, minha mãe não trabalha formalmente, né? E aí eu parei pra pensar, peraí, não, preciso sim. Porque eu me dei conta que era eu que tava lá, né? E eu tava acompanhando ele. E aí foi naquele que me deu um clique, que eu falei, nossa, eu sou uma pessoa e ele é outra. Que coisa louca, assim. Então demorou um pouco para eu entender isso, porque fica uma ligação tão forte que fica difícil a gente entender e saber separar isso também, né? Cansaço físico e mental, porque você na verdade se doa, né, para aquele serzinho novo. É muita responsabilidade. Você olha para ele, e você vê que ele depende de você. É, a sensação que a gente tem é que ele nasce e te jogaram uma bomba na sua mão e você fala, e agora, meu Deus, né? E você tem que dar um jeito, você tem que resolver os problemas. Tem hora que vontade de chorar e fala assim, eu quero a minha mãe. Aí você fala, peraí, eu não posso chamar minha mãe porque eu sou a mãe dele, então eu tenho que resolver, né? E aí você percebe que você tem que resolver mesmo. Então existe muita insegurança, muito desespero nesse sentido. Quando ele chora, então, quando chora e você não sabe o motivo, aí é que você quer chamar sua mãe mesmo, né? Graças a Deus, assim, o Albandi não teve muitas essas questões de cólica, esses problemas noturnos, né? Graças a Deus. Outra coisa, acho que toda mãe passa por isso, insegurança no início, né? Você tem medo daquela questão do mal súbito, né? Do mal súbito noturno e tal, da criança estar dormindo e de repente se sufocar, puxa a cobertinha e colocar no rosto. Então a gente fica o tempo inteiro, o tempo todo olhando, conferindo se tá vivo, se tá respirando, né? Se tá tudo bem. Então isso é super normal. Eu acredito que todas as mães já pararam para conferir se o neném está respirando. E é isso, gente. Para começar sobre o pós-parto, são essas questões as mais que eu me recordo agora, né? Que são as mais recorrentes, que foi o que aconteceu comigo. E eu volto depois para falar um pouquinho sobre as questões da amamentação, um pouquinho sobre cólica, um pouquinho sobre a esterogestação, que é esse período novo do bebê. A gente vai falar um pouquinho sobre um pouquinho que eu aprendi dessas minhas 2 gestações, tá bom? Um beijo e até a próxima!